Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Jesus, o maior psicólogo. Hoje, irmãos, quero trazer mais uma mensagem, onde mergulharemos em um tema que toca a alma. O olhar de Jesus. Ele, o maior psicólogo, nunca usou apenas palavras para curar. Seus olhos transmitiam aceitação, confronto amoroso e esperança. Então, irmãos, vamos preparar nossos corações para que as palavras do Senhor venham nos encher de esperança, de amor e de fé em nossas vidas. Vamos orar juntos neste momento? Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida, o Alfa e o Ômega. Unge nossos ouvidos, esclareça nossas mentes. Abra nossos olhos espirituais com as Tuas palavras sagradas. Envia Seu Espírito Santo para nos transformar e fortalecer. E que através do ensino que nós iremos receber hoje, venha nos edificar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o olhar de Jesus, a transformação que vem quando você se sente visto por Ele. Marcos capítulo 10, versículo 21, a gente lê desse jeito o que está escrito. E Jesus fitou-o ao jovem rico e o amou. Mesmo sabendo das fraquezas daquele jovem, o olhar de Jesus não o condenou, mas revelou um amor que o transformou. Ontem eu estava assistindo uma série, que está numa plataforma de streaming, e uma série falando bem fidedigna sobre os evangelhos de Jesus. E ali eu vi o ator foi muito bem ali, foi muito bom. Ele é um ator que interpretando Jesus Cristo. E quando Mateus estava assim, se escondendo, E Jesus olhou para ele, mas foi um olhar tão impactante ali, daquele ator que realmente ele conseguiu passar para nós, espectadores, o significado do olhar de Jesus. Foi tão forte aquela cena que eu me emocionei. E por isso que eu trouxe esse tema hoje. Porque em um mundo onde muitos se sentem invisíveis, julgados ou presos ao passado, o olhar de Cristo é a resposta. A neurociência, que através dos estudos de neurocientistas, comprova que o contato visual genuíno libera oxitocina, que é o hormônio do amor. Aí, com isso, reduz o estresse e constrói uma grande confiança. Mas o olhar do grande Jesus Cristo vai além da química, irmãos. Ele é sobrenatural. Hoje nós vamos ser alcançados de maneira como Jesus enxerga você, como Ele nos enxerga. Pedro, ele recebeu um olhar que quebrou toda a sua vida. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 54 ao 62, Pedro,
havia negado Jesus Cristo 3 vezes. Enquanto as palavras de traição ainda ecoavam em seu consciente, o galo cantou. Naquele instante, o Senhor voltou e fitou Pedro. No versículo 61. A Bíblia diz que Pedro, saindo para fora, chorou amargamente, como está no versículo 62. O olhar de Jesus para Pedro não foi de acusação, mas de verdade que liberta. A verdade que ela liberta, a verdade liberta. Lembrava Pedro de que quem ele realmente era, um discípulo, não fracassado. Amados, o olhar de Jesus não expõe nossas falhas para nos humilhar, mas é para nos reconectar com a nossa identidade em Deus. Lembre-se de uma coisa, sempre. Jesus Cristo, o olhar dele para você não é de julgamento, porque isso já tem um que faz, que é o nosso inimigo. O nosso inimigo, como está escrito na palavra do Senhor, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é o acusador, o enganador, o pai da mentira. Vamos no livro de Salmo 139, versículo 1 e 2. Olha o que disse Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. No contexto histórico e teológico desse salmo, quando Davi escreveu, ele estava em meio a perseguições. E ele, lembrando que Deus não apenas ouvia, mas entendia suas motivações mais profundas. Na cultura hebraica, ser visto por Deus era a maior segurança, irmãos. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. O olhar divino não é algo invasivo, mas íntimo e restaurador. No mundo de hoje, contemporâneo, vivemos em uma era de carência, de likes, curtidas, aprovações do homem, onde muitos escondem suas feridas. O homem, ele vai querer te julgar. O olhar do homem é crítico. O olhar do homem, muitas vezes, é para olhar seus defeitos. Mas Jesus Cristo, porém, não os vê como eles. Ao contrário, ele nos vê como somos e ainda assim nos chama de amados. Glória a Deus. Olha, a empatia e conexão, fiz um pequeno estudo, mostram que ser olhado com compaixão
ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro ligada à autocompaixão e tomada de decisões saudáveis. Jesus, ao olhar para nós, dentro da nossa alma, ele reativa a nossa capacidade de amar a nós mesmos e aos outros. A vergonha tóxica. A psicóloga Brené Brown, ela ensinou que a vergonha cresce na escuridão do segredo. Vou repetir. A psicóloga Brené Brown ensinou que a vergonha cresce na escuridão do segredo. Agora eu digo para vocês, o olhar de Jesus, porém, traz luz em toda escuridão. O olhar de Jesus Cristo, ele retira essa culpa, porque ele carregou toda a nossa condenação. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, irmãos. Não se sinta condenado se alguém usado pelo inimigo anda te condenando, te julgando, te colocando na escuridão das trevas, e com isso você vem sentindo solidão, depressão e não se sentindo importante. Jesus Cristo está te dizendo: vinde a mim, olha para mim, abra seus olhos e veja-me, olhe no meu olhar. Você será impactado. Eu vou te sarar, eu vou te perdoar e eu vou te curar. O olhar de Jesus, ele vai te libertar, irmãos. Em João capítulo 4, Jesus olhou para a mulher samaritana não como uma pecadora, mas como uma portadora da mensagem mais impactante da sua missão. Seus olhos enxergavam propósito onde os outros só enxergam fracasso. Eu vou trazer para vós uma analogia bíblica, assim como foi Agar no deserto, exclamou: Tu és o Deus que me vê. Está no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Irmãos, você não está invisível. O olhar de Jesus é um oásis no teu deserto. O deserto é solidão. O deserto é sofrimento. O deserto é uma grande provação. Mas Jesus Cristo, ele pode fazer hoje na sua vida desse deserto e transformar em um oásis. Receba aí, irmão, essa palavra divina. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Madre Teresa, e o olhar que significa. Aliás, que dignifica. Madre Teresa costumava dizer sempre: cada pessoa que ela encontrou é Jesus em forma de sofredor. O ministério da Madre Teresa nasceu de uma forma que ela passou a enxergar Cristo nos abandonados. É assim que Jesus nos vê. Aonde você se sente abandonado, Jesus Cristo está te vendo. Lembre-se que ele disse: eu vim para os necessitados.
Jesus Cristo também disse que o reino de Deus é das criancinhas. O que ele disse através desse versículo? Que está lá em Lucas, capítulo 11. Por quê? Porque o necessitado, ele recebe o reino de Deus como uma criancinha. O que uma criança é? Sincera. O que uma criança é? Sem crítica. O que uma criança é? Sem julgamento. O necessitado, ele não escolhe, ele apenas recebe. A palavra do Senhor nos diz: dá de graça o que de graça recebeste. O necessitado, ele recebe a graça do Senhor, a cura, a salvação, o milagre. Vou trazer para vocês a história do Rafael. O Rafael, ele foi um ex-dependente químico. Ele sempre se sentia marcado pelo passado dele. Sempre se sentia cobrado, né? Vergonha. Mas um certo dia, ele ouviu uma pregação, sabia? E a pregação foi o seguinte: Jesus não te olha pelos seus erros, mas pelos seus sonhos que você tem. E ele começou a orar: Senhor, me mostre como tu me vês. Em visão, viu Jesus sorrindo enquanto o abraçava. Naquele dia, Rafael passou a liderar no centro de recuperação a mensagem do Senhor, e com isso ele passou a ser um líder espiritual. Eu digo para vocês, irmãos, a história de Rafael, ela é fidedigna, porque a palavra que ele ouviu foi Deus me usando em uma das viagens que eu fiz pelo Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas tudo é para a glória do Senhor. Hoje eu quero dizer para você que está se sentindo culpado, julgado e que está na escuridão, que ninguém te vê, ninguém está te olhando. Você pode estar dentro de uma casa onde tem tantas pessoas. Você pode estar dentro de uma empresa que tem um monte de gente, dentro de um ônibus que está rodeado de multidões. E ninguém vê, e ninguém sabe o teu real sofrimento na escuridão que você se encontra. Mas eu profetizo sobre você agora. O olhar de Jesus está sobre você. Ele vê suas lágrimas não derramadas, suas batalhas não contadas e o seu potencial não relevado. Eu digo, hoje haverá cura onde houve vergonha, propósito onde houve fracasso e ousadia onde houve medo. Seus olhos se abrirão para enxergar a si mesmo e aos outros como Deus enxerga e como Deus te vê. Se por acaso você chegou até esse canal para ouvir essa mensagem e que nunca, jamais tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo e nunca se deparou com o olhar de Jesus como está se deparando hoje, eu te faço um convite para você aceitar Jesus neste momento aonde você se encontra. Para você se permitir que Jesus olhe dentro do seu coração. Aceite o olhar de Jesus na sua vida.
Receba o olhar divino, o olhar acolhedor, o olhar quebrantador, o olhar de amor. Receba agora você o abraço de Jesus. E se algo está te impedindo, eu vou orar agora. Eu vou orar por todos agora. Eu vou olhar. Deus vai fazer. Deus vai agir com um olhar todo-poderoso. Senhor Jesus, que vê todas as coisas. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu rompo agora toda a mentira que distorceu essa autoimagem. Apago os olhares de rejeição, críticas e abandono que marcaram a história dessas vidas e dessas pessoas. Faça com que eles recebam o teu amor. Eles querem isso, mas há algo impedindo. Eu declaro agora, pelo poder da palavra, o olhar de Jesus Cristo que desfaz ciclos de autossabotagem. Ele vai dar para vocês agora coragem para recomeçar uma nova vida. Você será como Pedro, mesmo que caia. O olhar de Jesus Cristo vai te levantar para cumprir o seu chamado. Seus olhos espirituais discernirão e você vai olhar a graça de Deus em cada situação da sua vida. Receba agora, em nome de Jesus. Receba Ele agora em seu coração. Deixe Ele olhar dentro da sua alma. E Ele agora vai te dar a ousadia de quem sabe que está sendo visto pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aquele que tudo vê, aquele que consola e liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, muito obrigado por todos os ouvintes, irmãos em Cristo Jesus que estão aqui, tá? E lembre-se, se você quiser comentar embaixo, para dar um testemunho, para impactar os outros irmãos que estão passando por aqui, aqueles que nunca ouviram a palavra do Senhor, coloca aí qual a área da sua vida que precisa ser vista por Jesus. E se você já experimentou um momento em que sentiu o olhar de Deus transformador e curou a sua dor, testemunhe, irmãos. Isso aqui é um canal, tá? Para todos. Se você curtiu essa mensagem, dá uma curtida aí, compartilhe para aqueles que sintam que precisam ser vistos por Cristo. Não se esqueça de se inscrever para mais encontros futuros, para um olhar que restaura tudo, o olhar de Jesus Cristo, que o Senhor, através dos seus olhos, que percorrem toda a terra, e confirme que você é conhecido por Deus e amado e destinado à grandeza e não ao sofrimento. Fica na paz.